Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, todos aqueles que prezam pela verdade, independentemente da denominação que pertençam, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, e não a distorcem, pois têm um compromisso com a verdade, sabem que o sábado é o santo e deleitoso dia do Senhor. Sabem que a guarda do sábado foi mudada para o domingo. Sabem que a igreja primitiva guardava o sábado. Sabem que Jesus, o Cristo, guardou o sábado. Sabem que os discípulos guardaram o sábado e ensinaram a igreja a guardar o sábado. E sabem que não existe nenhuma referência bíblica dizendo que o sábado é o dia do Senhor. Os católicos e outras denominações religiosas sabem que o sábado é o único dia que Deus abençoou e santificou. Isso lá no Éden, centenas e centenas de anos antes de existir a nação judaica, e centenas de anos antes do nascimento de Moisés. Portanto, o sábado não é tipológico, porque foi criado antes da queda do homem. O sábado não foi uma lei só para os judeus, porque foi criado centenas e centenas de anos antes de existir a nação judaica. A lei moral dos 10 mandamentos, sem dúvida nenhuma, é para toda a humanidade. A lei moral dos 10 mandamentos, onde o sábado é o 4º mandamento, é a imutável lei de Deus. Nós vamos apresentar agora, antes do nosso estudo, que já está quase pronto, com o título de Narrativas, Inverdades e Falácias de Pastores Famosos no YouTube, sobre o sábado. Nós vamos apresentar agora 14 confissões verdadeiras, corajosas e estarrecedoras de líderes religiosos e de algumas denominações religiosas sobre o sábado. Guardem bem esses registros importantíssimos. O doutor Edward Tolston Hiscox, vou repetir, o doutor Edward Tolston Hiscox, autor do Manual Batista, em uma conferência de ministros em Nova York, em 13 de novembro de 1893, e conforme foi publicado no New York Examiner, em 16 de novembro de 1893, disse: havia e há um mandamento acerca da guarda do dia de sábado. Mas esse mandamento não era o domingo. Sem impedimento, pode-se dizer
e com certa demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o 1º dia da semana. Onde pode encontrar-se o arquivo desta transação? Onde pode encontrar-se o arquivo desta transação? Diz o doutor Edward Tolston Hiscox, autor do Manual Batista. Onde pode encontrar-se o arquivo desta transação? E continua. Certamente que não no Novo Testamento. Absolutamente não. Continua dizendo o Dr. Edward Tolston Hiscox, autor do Manual Batista. Não há nenhuma evidência bíblica de mudança da instituição do sábado do 7º dia para o 1º dia da semana. Vou repetir o que disse o Dr. Edward. Não há nenhuma evidência bíblica de mudança da instituição do sábado do 7º dia para o 1º dia da semana. Não há nenhuma evidência bíblica. Não há nenhuma evidência bíblica. Está dizendo o autor do Manual Batista em uma conferência de ministros em Nova York. Parece-me inexplicável que Jesus, durante 3 anos de discussões com os seus discípulos, em muitas oportunidades conversando com eles sobre o sábado, nunca aludiu à transferência desse dia, nem tampouco durante os 40 dias após sua ressurreição o insinuou. São palavras do Dr. Edward Tolston Hiscox, autor do Manual Batista, em uma conferência de ministros em Nova York, em 13 de novembro de 1893. O padre Brand, em um discurso publicado no NJ News Elizabeth, em Nova Jersey, em 18 de março de 1903, escreveu: fazemos bem em recordar aos presbiterianos, batistas, metodistas e todos os demais cristãos que a Bíblia não aprova em nenhum lugar a observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana. E aqueles que observam este dia, observam um mandamento da Igreja Católica, disse o padre Brand em um discurso publicado no NJ News Elizabeth em 18 de março de 1903, em Nova Jersey. No livro Faith of Our Fathers, A Fé de Nossos Pais, do cardeal James Gibbons, 88ª edição, vejam bem, 88ª edição, página 89, está escrito, palavras do cardeal James Gibbons. Você pode ler a Bíblia do Gênesis
ao Apocalipse e não vai encontrar uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, um dia que nós nunca santificamos. O jornal The Catholic Virginian, em 3 de outubro de 1947, escreveu: o jornal The Catholic Virginian, em 3 de outubro de 1947, escreveu: em nenhum lugar da Bíblia encontramos que Cristo ou os apóstolos mandaram que o sábado fosse mudado de sábado para o domingo. Nós temos o mandamento de Deus dado a Moisés para santificar o dia de sábado, que é o 7º dia da semana. Hoje, a maioria dos cristãos guardam o domingo porque nos foi revelado pela Igreja Católica Romana à margem da Bíblia. Foi o que escreveu o jornal The Catholic Virginian, em 3 de outubro de 1947. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos que Cristo ou os apóstolos mandaram que o sábado fosse mudado de sábado para o domingo. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos que Cristo ou os apóstolos mandaram que o sábado fosse mudado de sábado para domingo. Nós temos o mandamento de Deus dado a Moisés para santificar o dia de sábado, que é o 7º dia da semana. Hoje, a maioria dos cristãos guardam o domingo, porque nos foi revelado pela Igreja Católica Romana à margem da Bíblia. O Catecismo da Doutrina Católica para Conversos, escrito por Peter Geiermann, Nosso inglês não é muito bom, mas dá para entender perfeitamente. Peter Geiermann, de 1957, página 50, diz: pergunta: qual é o dia de sábado? Resposta: o sábado semanal é o dia de sábado. Pergunta: por que observamos o domingo no lugar do sábado? Resposta: observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, no ano 367 da era cristã, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Catecismo da Doutrina Católica para Conversos, escrito por Peter Geiermann, em 1957, página 50. Mould, no livro Pesado e em Falta, página 47 e 48, escreveu: o sábado foi obrigatório no Éden e está em vigor desde então. Este 4º mandamento começa com a palavra lembra-te, mostrando que o sábado já existia quando Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra no Sinai.
Como pode os homens afirmar que este mandamento foi abolido quando omitem quando afirmam que os outros 9 ainda são obrigatórios? Mais um depoimento. O anglicano Isaac Williams, no livro Sermões Francos acerca do Catecismo, volume 1, páginas 334 e 336, escreveu: onde é dito nas Escrituras que absolutamente devemos guardar o primeiro dia da semana? Onde é dito nas Escrituras que absolutamente devemos guardar o primeiro dia da semana? Somos mandados a guardar o 7º dia, mas em nenhum lugar das Escrituras somos mandados a guardar o primeiro dia. A razão pela qual guardamos o primeiro dia da semana em vez do 7º dia é a mesma razão que observamos muitas outras coisas. Não porque a Bíblia nos diga, mas porque a Igreja ordenou. O conhecidíssimo e famoso Alexander Campbell, teólogo escocês, ordenado ministro nos Estados Unidos, fundador de Os Discípulos de Cristo, falecido em 1788, no livro First Day Observance, a observância do primeiro dia da semana, página 17 e 19, escreveu: o primeiro dia da semana é comumente chamado o sábado. Este é um erro. O sábado da Bíblia foi o dia imediatamente anterior ao primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana nunca é chamado o sábado em qualquer lugar nas Escrituras inteiras. É também um erro falar da mudança do sábado para o domingo. Não há em nenhum lugar na Bíblia qualquer indicação de tal mudança. Alexander Campbell, na revista O Cristão Batista, de 2 de fevereiro de 1824, volume 1, número 7, página 164, escreveu: mas, dizem alguns, foi mudado o sábado do 7º para o primeiro dia da semana. Onde? Quando e por quem? Diz Alexander Campbell. Ninguém pode dizer: não, nunca foi mudado, nem poderia ser, a menos que a criação fosse refeita, pois a razão atribuída deve ser mudada antes que a observância ou o respeito à razão possa ser mudado. E diz Alexander Campbell: é tudo fábula de velhas falar da mudança do sábado para o dia de domingo, primeiro dia da semana. Olha o que ele diz: é tudo fábula de velhas falar da mudança do sábado para o primeiro dia da semana.
Se foi mudado, foi aquele augusto personagem que mudou e muda os tempos e as leis ex officio, e o nome dele é Doutor Anticristo. John Theodore Müller, luterano, no livro Sabbath or Sunday, o sábado ou domingo, páginas 15 e 16, escreveu: mas eles erram em ensinar que o domingo tomou o lugar do sábado do Antigo Testamento. Portanto, deve ser mantido o sétimo dia, que tem sido guardado pelos filhos de Israel. Essas igrejas erram em seus ensinos. A Escritura, de modo algum, ordena o primeiro dia da semana em lugar do sábado. Simplesmente não há nenhuma lei no Novo Testamento para isso. Palavras de John Theodore Müller, luterano, autor do livro Sabbath or Sunday, o sábado ou domingo. Harris Franklin Hall, metodista, autor de 24 livros, no jornal Christian Advocate, que foi um jornal semanal publicado pela Igreja Metodista Episcopal em Nova York em 1826, a meados de 1830, e foi publicado de 1826 a meados de 1830, com 30 mil assinantes e 150 mil leitores. No dia 2 de julho de 1942, escreveu: vejamos a questão do domingo. Não há nenhuma passagem dizendo para observarem este dia, ou a transferência do sábado judaico para esse dia. O jornal disse, tudo entre aspas, vejamos a questão do domingo. Não há nenhuma passagem dizendo para observarem este dia, ou a transferência do sábado judaico para o domingo, disse Harry Franklin Hall, metodista, autor de 24 livros, no jornal Christian Advocate. Vamos mais um depoimento. Teologia condensada de Black. Página 474 e 475. Publicação da Igreja Presbiteriana. Está escrito: o sábado é uma parte do Decálogo, os 10 mandamentos. Isso por si só resolve a questão da perpetuidade da instituição, até que, por conseguinte, possa ser demonstrado que toda lei moral fora revogada, o sábado permanecerá. O ensinamento de Cristo confirma a perpetuidade do sábado. Mais um depoimento. O Monsenhor Dr. Emílio José Salim, muito conhecido, uma pessoa respeitada pela Igreja Católica,
muito bem preparado. Ele foi diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas entre o ano de 1941 a 1955. Ele foi vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, do ano 1946 até o ano de 1955. Ele foi reitor da Universidade Católica de Campinas do ano de 1958 até 1968. O Monsenhor Doutor Emílio José Salim é doutor em teologia pela Faculdade Gregoriana de Roma e licenciado em sociologia pela Escola de Ciências Sociais de Pérgamo, Itália. Um dos maiores parques ecológicos de Campinas leva o seu nome, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. Várias escolas levam o seu nome, Monsenhor Doutor Emílio José Salim. Uma pessoa muito bem preparada, muito respeitada, católico. O Monsenhor Doutor Emílio José Salim, no seu livro, podem procurar nas livrarias, Ciência e Religião, Ciência e Religião, diz tudo o que os protestantes e alguns evangélicos precisam ouvir. No seu livro, Ciência e Religião, que é um ensaio de apologia do catolicismo, volume 2, página 14, escreveu. Presta atenção porque ele diz tudo. Se nós nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Novo como no Velho Testamento. Permitam-me repetir novamente. Se nós nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor, que deve ser santificado, é o sábado, tanto no Novo como no Velho Testamento. E continua o Monsenhor dizendo em seu livro que em nenhum lugar da Bíblia, a palavra de Deus, consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Continua o Monsenhor dizendo, se os protestantes, e podemos acrescentar, alguns evangélicos, se fiam só nas Escrituras que santifiquem o sábado. Ele está dizendo, se a doutrina de vocês está de acordo com as Escrituras, que santificam o sábado. E aí, meus queridos irmãos, protestantes e evangélicos, como que fica? Vocês se fiam só nas Escrituras? A Escritura, ou a Bíblia Sagrada, é para vocês a única e toda suficiente regra de fé, vida e conduta? As suas doutrinas se baseiam na Bíblia? Então, parem de distorcer a Bíblia, parem de dizer falácias, tenham coragem e digam alto e em bom som que realmente é preciso guardar o sábado. Dizem alto e em bom som que o dia do Senhor é o sábado. A Igreja Católica reconhece isso. São muitos os depoimentos de pessoas muito bem preparadas. Apesar de ouvirmos também muitos padres dizerem sem conhecimento nenhum que o domingo é o dia do Senhor. Mas pessoas muito bem preparadas, bispos, dizem o contrário do que eles dizem. E continua dizendo o Monsenhor, se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi ela quem fez a mudança.
diz o Monsenhor. Portanto, diz o Monsenhor, abracem essa igreja. Voltem para essa igreja. Voltem para essa igreja. Protestantes e evangélicos que guardam o domingo, abracem a igreja católica. Abracem. Eu concordo, e qualquer pessoa sensata que preza pela verdade, que quer levar uma vida de acordo com a palavra de Deus, concorda também com o que escreveu com muita coragem, com muita propriedade, o Monsenhor Dr. Emílio José Salim. Concordamos com ele em gênero, número e grau. O domingo, inquestionavelmente, não tem jeito, não adianta. É fruto, é resultado de um cristianismo apóstata. E todas as denominações que guardam o domingo estão corroborando e se compactuando com essa apostasia. Essa é a verdade. Não existe outra. A verdade aceitam quem quiser. Os protestantes e alguns evangélicos estão sendo filhos dessa igreja apóstata, da grande prostituta que se desviou totalmente da verdade, sendo que mais de 70% das cerimônias e ritos dessa igreja apóstata são de origem pagã. Mais um depoimento. Meus queridos irmãos e amigos, o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo do imperador Constantino I, que estava ali do lado do imperador Constantino I, no livro que conta a história do imperador Constantino I, página 18, terceiro livro, demonstrando sua extrema alegria pela mudança do dia de sábado para o domingo, no dia 7 de março do ano 321, feita pelo imperador Constantino I, escreveu com muita alegria: por sorte, não temos nada em comum com a multidão dos detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador um dia de guarda diferente. Esse nosso Salvador aqui não é Deus, ele está falando do imperador Constantino. E o dia de guarda diferente é o domingo. Usando outras palavras. Foi muito bom o que o imperador Constantino I, nosso Salvador, fez. Ele mudou a guarda do sábado para o domingo. Agora não temos nada em comum com os detestáveis judeus. Ele era antissemita. O imperador Constantino era antissemita. A maioria dos reformadores foram antissemitas. Mas um depoimento. O bispo francês Louis Gaston Adrien de Ségur, que viveu do ano de 1820 ao ano de 1881, o bispo era de família nobre, filho da condessa de Ségur, conhecida escritora de livros infantis. Era muito bem preparado. Antes de ingressar no seminário, o bispo Ségur estudou direito e trabalhou na embaixada francesa de Roma como adido, que é um funcionário diplomático. O bispo francês Louis Gaston Adrien de Ségur escreveu: a observância do domingo pelos protestantes, e agora por alguns evangélicos, é uma homenagem que eles prestam, contradizendo-se a si próprios, à autoridade da Igreja Católica. É uma homenagem que eles prestam, contradizendo-se a si próprios à autoridade da Igreja Católica. Edição de 1868,
parte 3, seção 4, página 225. São alguns depoimentos que nós separamos. Existem outros que vamos selecionar posteriormente, meus queridos irmãos e amigos. E aguardem o grande documentário que está quase saindo, com o título Falácias, Narrativas e Inverdades ditas por pastores famosos entre aspas, no YouTube sobre o sábado. Vai ser a Semana da Verdade. Durante toda a semana estaremos falando sobre este assunto. Aproveitem, conheçam a verdade, divulguem esses ensinamentos, não se deixam enganar. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 4, acautelai-vos e que ninguém vos engane. Fique com Deus. Um grande abraço.